E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como dizer não para o mundo e sim para Deus. E essa história a gente vai encontrar em Daniel no capítulo 1. Então trazendo um pouco de contexto histórico, o que estava acontecendo nessa época de Daniel. Basicamente, Israel tinha sido exilado na Babilônia, então o rei daquela época era Nabucodonosor. E Nabucodonosor pediu para sua corte achar entre a corte de Israel homens que sejam fortes, inteligentes, saudáveis, bonitos, para que eles pudessem ser letrados, para que eles pudessem conhecer a cultura babilônica e servir a corte do rei da Babilônia. E entre esses jovens bonitos estavam lá Daniel e seus amigos. Então eles tinham que passar por todo um processo de treinamento, de conhecer a cultura da Babilônia. Mas, gente, vamos analisar isso aqui, vamos dar uma pausa. A gente teve essa equipe, essas pessoas que foram levadas para a corte, certo? Mas existiam também israelitas que estavam sendo escravos, escravizados, passando fome, passando necessidade durante o exílio. Então, olhando dessa perspectiva, Daniel e seus amigos estavam muito bem na fita, gente. Eles estavam vivendo a melhor vida deles, porque eles iriam comer bem, eles iriam estar num lugar confortável, eles teriam servido o rei. Então a vida deles assim estava garantida, não tinha mais para que arrumar problema. Já estava tudo normal, eles estavam bem, eles conseguiriam viver no exílio tranquilamente. Mas é nesses momentos que a gente deve prestar atenção na nossa vida. Quando tudo parece estar tranquilo, quando tudo parece estar bonito, quando a vida já está toda garantida, é que a gente tem que prestar atenção se a gente está dizendo mais sim para o mundo e não para Deus. Porque Daniel sabia que durante esse tratamento ele teria que comer a comida servida na mesa do rei. E o que isso significa? As comidas daquela época eram oferecidas a sacrifícios para deuses. Então aquela comida já estava ali, consagrada a um deus babilônico. E Daniel sabia que uma vez que ele deixasse com que aquela comida entrasse na boca dele, todo o corpo dele seria contaminado. Ele sabia que se ele dissesse esse pequeno sim, simples, de comer uma comida que está na mesa do rei, ele sabia que a vida dele seria dizendo sim para coisas maiores que não agradam a Deus. É como diz a Bíblia, se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, se você diz sim para o pouco, você vai dizer sim para o muito também. Então, Daniel sabia que se ele não tomasse esse cuidado, todo o corpo dele seria corrompido e a vida dele também. Então, ele sabia muito bem o que estava em jogo. E por isso ele fala, olha, a gente não vai comer isso. Você pode dar 10 dias pra gente só comendo água e vegetais. E você vai ver o que vai acontecer. Então Daniel tinha plena confiança de que se ele dissesse sim para Deus e não para a Babilônia, algo iria acontecer. E com isso, a gente tem que entender o seguinte. Lá pra frente, nos capítulos, Daniel fala, olha, eu sei que se Deus me livrasse, ou se Deus não me livrasse, a vontade dele estaria sendo feita. Então ele tinha plena confiança em Deus. Essa é a postura que nós temos que ter no nosso coração. Confiança em Deus, de que Deus vai fazer algo. Mesmo que seja algo que a gente espera ou algo que a gente não espera, mas ele vai fazer algo. Ele vai ser justo nesse algo. E a postura de que eu vou fazer a minha parte. Eu sei o que é errado, eu sei o que é certo. Então eu vou fazer a minha parte. E logo em seguida, que ele passa por esse teste, Deus ele amolece o coração do servo. E depois que eles passam por isso, olha o que acontece no versículo 15. Eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E não para por aí, tá? Depois diz o seguinte: Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabe interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, olha que forte. Quando Daniel disse não para a Babilônia e sim para Deus, Deus colocou ele num lugar mais alto. Então ele mudou 3 esferas, a tríade de todo ser humano. O corpo, porque Daniel ficou muito mais forte do que todos os outros jovens. A inteligência, ou seja, a mente. Daniel sabia sobre tudo. Ele era um homem inteligente, ele era um homem letrado. E terceiro, o espírito. Porque agora Daniel tinha discernimento de sonhos, ele sabia
aquilo que vinha de Deus, ele conseguia escutar a voz de Deus. E assim começou o ministério dele. E, gente, Deus, ele colocou essas qualidades na vida de Daniel. Mas não pense que ele parou de sofrer por causa disso. Na verdade, ele foi jogado numa fornalha, ele foi jogado numa toca de leões para ser comido vivo, entre outras muitas outras coisas que ele teve que passar pelo vale da sombra da morte e não morrer. Ou seja, Daniel passou por um monte de situação, mas confiando em Deus, e Deus recompensando Daniel por isso. Mas a postura de Daniel sempre foi a mesma, e é essa postura que eu quero que você entenda hoje, que a gente possa de fato viver a postura de coração que Daniel teve, que é primeiramente dizer não para a Babilônia. O que é a Babilônia? O mundo. Dizer não para essas coisas desse mundo, ou seja, a prostituição, dizer não para aquilo que é errado, dizer não para aquilo que não provém de Deus, mas dizer sim para aquilo que vem de Deus. Então, separar essas duas coisas. E depois disso, confiar que você fazendo a sua parte, Deus vai ser justo para fazer a vontade dele. Talvez não seja aquilo que você espera, mas ainda assim é a vontade de Deus. Então, confiar que Deus vai fazer. Que independente da situação, se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, saiba que Deus está cuidando de você. Então, essa é uma forma simples e didática de como que a gente pode dizer não para o mundo e sim para Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém, um amigo, alguém da sua família que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo para essas pessoas. É isso, gente. Um beijo grande, um abraço gigante e até o próximo vídeo.